mais procurado do Rio Grande do Norte. Segundo a polícia, Isaac Heleno Cruz, o Rivotril, 27 anos, é acusado de assaltos, tráfico de drogas, homicídios. Os morros, no bairro de Mãe Luísa, seria o campo de atuação de Isaac, que já tinha sido baleado, mas tinha se recuperado. A prisão dos acusados aconteceu na noite de Natal, em Mãe Luísa, depois do bando ter cometido vários assaltos em Capim Macio. E um dos 9 celulares encontrados com os acusados foi o responsável pela prisão. A vítima, identificada por vizinhos apenas como Francisco Teixeira, foi encontrada já sem vida, encostada na porta dessa casa em Macaíba. O cenário, de acordo com a polícia, era de luta, com sangue espalhado pelas paredes. Jeová Lobato da Silva Nascimento conseguiu entrar no ônibus e, depois de um descuido do motorista, ele levou o malote da empresa, contendo R$225, mas não conseguiu ir muito longe, não. Populares que estavam na localidade presenciaram a ação criminosa de Jeová e conseguiram detê-lo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 4 acidentes com 2 feridos e 1 vítima fatal. Durante a mesma data, em 2012, foram 9 acidentes. Números que ficam bem abaixo das ocorrências diárias. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Está entrando no ar mais um Patrulha da Cidade, ao vivo, para todo o estado. Um dos bandidos mais perigosos e procurados do Rio Grande do Norte, Isaac Heleno da Cruz, 27 anos de idade, ou Rivotril, como é mais conhecido. Sempre agindo com muita violência. É acusado de vários homicídios e até já escapou da morte. Ontem, a polícia montou, mais uma vez, uma verdadeira caçada para tentar prendê-lo. Ele conseguiu escapar do ar. Este é hoje o homem mais procurado do Rio Grande do Norte. Segundo a polícia, Isaac Heleno Cruz, o Rivotril, 27 anos, é acusado de assaltos, tráfico de drogas, homicídios. Os morros, no bairro de Mãe Luísa, seriam um campo de atuação de Isaac, que já tinha sido baleado, mas tinha se recuperado. Uma das mortes que pode ter tido a participação dele foi a de Lucivaldo Galdino de Oliveira, 49 anos. Ele foi executado e enterrado. O corpo foi encontrado na véspera de Natal, em Mãe Luísa, no local de mata fechada, que seria, segundo a polícia, uma espécie de quartel-general de Isaac, o Rivotril. O corpo estaria enterrado exatamente aí, nessa vala. Os bombeiros estão fazendo a escavação para... Já identificaram lá na frente, já identificaram parte do corpo, pelo que eles colocaram. Provavelmente o ombro ali, né, sargento? Lá no lado de lá, a parte mais escura. O pessoal está bem protegido, é máscara, enfim, usando álcool. Um serrote foi encontrado ali, ó. Um serrote em cima do corpo. O sargento Alistelo vai conversar com a gente aqui. Havia informação de que esse homem estava desaparecido e o senhor achou que esse lugar aqui era onde poderia estar o corpo. Por que exatamente? Pelo acesso do local que ele foi executado, provavelmente seria nessa direção ou na redondeza, né, do Matagal. O cheiro forte já começa a chegar aqui onde nós estamos também. O senhor acredita que há mais corpos aqui nesse local? Segundo informações extras, existe mais 3 a 4 corpos. A maior dificuldade da polícia em localizar o Isaac Heleno Cruz, o Rivotril, é porque ele termina se escondendo sempre aqui, nos morros, e principalmente esses que têm um matagal muito intenso. Daí a dificuldade do acesso. Mas na tarde de ontem, a Polícia Militar fez uma incursão exatamente nessa área, não só aqui em Mãe Luísa, como também no bairro do Tirol. Até o helicóptero da polícia esteve aqui participando dessa incursão, mas o Rivotril conseguiu fugir. O tenente Dastaev Gomes, do 1º Batalhão, participou da incursão que começou por volta das 3 horas da tarde de ontem, quarta-feira, dia de Natal. Nós obtivemos algumas informações de que o Isaac, conhecido como Rivotril, estaria em determinado ponto. Então, organizamos um efetivo e
fizemos o planejamento tático para fazer essa incursão. E durante a incursão tivemos o apoio espontâneo do Potiguar 01. A incursão foi o efetivo do 1º Batalhão juntamente com a ROCAM. Passamos algumas horas tentando localizar, ainda localizamos um acampamento dele dentro da mata, né? E que foi inutilizado. E aí, com a presença policial intensiva e diária, a gente pretende aí estar minando aí os recursos dele, né? Até que chegue a um ponto que ou ele se entregue ou fique mais difícil, cada vez mais difícil para ele, porque já está chegando numa situação que ele está incomodando a própria população da comunidade dele. E com relação à possibilidade dele ter pulado o muro e ter entrado no estádio Juvenal Lamartine, isso aconteceu? Bom, a gente também teve essa informação aí, através do CIOSP, foi repassado para a gente, que uma pessoa teria visualizado essa movimentação. Acho que já, de acordo com as informações que chegam, os boatos, né, que chegam, a pessoa deve ter achado que se tratava da mesma pessoa. Porém, a gente fez um isolamento, um cerco, no quarteirão do Juvenal Lamartine. Nessa hora veio em apoio também viaturas do BP Choque. E aí a gente fez umas incursões em algumas casas, fez a varredura, não foi localizado. Porém, foi localizado um suspeito de ser viciado em drogas, que estava em uma casa que estava abandonada, né? Estava sem moradores, e foi conduzido a plantão para puxar a Polinter, né? Eu estou comparando o Rivotril já ao Valdetário Carneiro. Os camaradas estão correndo atrás. O Potiguar 1, e o comandante Dastaev, o tenente Dastaev Gomes, disse que o Potiguar 1 foi utilizado nas buscas, mas eu só queria parabenizar o governo do estado por ter trazido o Potiguar 1 de volta, que estava empenhado lá em Fortaleza, não tinha dinheiro para tirar o conserto, a manutenção. Desde agosto estava lá empenhado, está empenhado mesmo, e não tinha como tirar, ficou empenhado, né? E agora o tenente Dastaev disse que o Potiguar 1 ficou sobrevoando aí o morro de Mãe Luísa atrás do Rivotril, e mesmo assim não conseguiu. A mata fechada, para conseguir de helicóptero não consegue de mata fechada de forma alguma. Aí encontrou o acampamento, foi isso? O acampamento que ele disse? Um acampamento que ele teria utilizado. Vamos continuar as buscas, ver uma questão de honra para a polícia prender o Rivotril. Uma questão de honra. Agora vamos dar a César o que é de César. E o camarada é escorregadio. É o que a gente pode dizer, escorregadio. E o cara levou tiro nos peitos, cara. Já fugiu várias vezes. Ele levou os tiros nos peitos. Aí, os tiros nos peitos, o cara sobreviveu de uma forma que, se fosse um pai de família, tinha morrido com tiro de baladeira, hein? Fugiu do Valfredo Gugel, foi? Fugiu do Valfredo Gugel, cara. Escorregadio demais. Esse aí é o camarada mais procurado hoje do estado do Rio Grande do Norte, conhecido como Rivotril. Isaac Heleno, não sei de que, Isaac Heleno da Cruz. 8 homens foram presos acusados de praticar vários assaltos na zona sul da capital. Eles foram localizados após o rastreamento pelo GPS de um celular roubado no ar. A prisão dos acusados aconteceu na noite de Natal em Mãe Luísa, depois do bando ter cometido vários assaltos em Capim Macio. E um dos 9 celulares encontrados com os acusados foi o responsável pela prisão. A tecnologia ajuda muito a polícia hoje em dia. Uma das vítimas, um iPhone, estava com o rastreador ligado. E pela posição que se encontrava o iPhone, era na rua Antônio Félix, Mãe Luísa, salvo engano. Aí o pessoal da ROCAM deslocou até o local, constatou-se, porque às vezes o rastreador, esse equipamento acusa 2 ou 3 casas. O pessoal teve muita sorte em ser preciso a informação. E tiveram êxito, prenderam esse bando aí, essa quadrilha de 8 elementos. Com a quadrilha ainda foram localizados essa caminhonete, armas, coletes balísticos e drogas.
Os 8 homens, entre eles um adolescente, vieram aqui para a delegacia de plantão Zona Sul e depois dos procedimentos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória em Pirangi. Eles vão responder por roubo, associação e consumo de drogas. Eles foram autuados no 157.288 do Código Penal, no artigo 35 da 11.343, aí foram conduzidos para o CDP de Pirangi. Parabéns à polícia, parabéns aí à Rocan. Os caras da Rocan, quando entram mesmo para parece que tem a chave. Vai para trazer de volta. Em pleno Natal, os caras subiram o morro de Mãe Luísa. Não estou falando que Mãe Luísa só tem vagabundo, não, de forma alguma. Todo canto tem vagabundo. Mas os caras de Mãe Luísa estão fazendo com que o bairro fique, como diria a gíria antigamente, maiado. Maiado. Mas os caras da Rocan, mesmo no dia de Natal, deixando suas famílias em casa, de plantão, subiram para pegar uma quadrilha com 8 vagabundos. Noite de Natal em Macaíba. Se você pensa que foi normal o que eu vou trazer uma matéria do Papai Noel em Macaíba, está enganado. O homem foi encontrado morto dentro de casa, com marcas de faca. O crime ainda é um mistério para a polícia. No ar. A vítima, identificada por vizinhos apenas como Francisco Teixeira, foi encontrada já sem vida, encostada na porta dessa casa em Macaíba. O cenário, de acordo com a polícia, era de luta, com sangue espalhado pelas paredes. A gente foi acionado através desse hóspede, dizendo que houve um disparo e havia uma pessoa baleada. Quando chegou no local, a gente constatou outro tipo de cenário. Encontramos uma casa aberta, um homem caído, o pessoal da SAMU também aqui no local verificaram que foi um homicídio, mas aparentemente não por arma de fogo. Como se houvesse uma briga, um cenário como se tivesse uma briga no local e chegou essa vítima fatal, com algum objeto cortante. Foi através da janela da porta que estava aberta que vizinhos perceberam o que tinha acontecido e acionaram a polícia. Pegadas de sangue também foram encontradas do lado de fora da casa. A vítima, que aparentava ter entre 40 e 50 anos, estava despida. A vítima está encostada à porta, com muito sangue por baixo dele, as paredes como se tivesse mão, pé, muito sangue no local. Os vizinhos chegaram a ver alguma coisa? Os vizinhos informaram que escutaram um latido e um ai. Somente isso, mas não identificou ninguém e não foi identificado ninguém no local. Ninguém viu sair? De forma nenhuma. Homens encapuzados executaram ontem à noite um jovem no bairro do Guarapes. O crime aconteceu na frente de adolescentes que relataram tudo ao nosso repórter Sérgio Costa, no ar. No início da manhã desta quinta-feira, a Rua das Rocas, no bairro Guarapes, ainda vivia os efeitos de uma noite marcada pela violência e pela morte. O cenário de mais um assassinato na zona oeste da capital foi esta esquina, aos pés de uma das dunas que cercam a comunidade. A vítima desta vez foi Antônio Firmino Silva Neto, de 24 anos. Ele foi morto a tiros, em circunstâncias que caracterizaram uma execução. A vítima, que era mais conhecida como Neto, estava aqui neste ponto conversando com o irmão e alguns colegas, quando o atirador surgiu aqui deste beco. Ele se aproximou do jovem rapaz e, sem explicação nenhuma, disparou 6 vezes em direção a ele. Neto caiu exatamente neste ponto, ainda existem as marcas de sangue. Não teve chance de ser socorrido e morreu no local. 2 adolescentes que estavam no exato momento da morte do rapaz presenciaram tudo. Inclusive, uma delas, por muito pouco, não foi atingida pelos tiros. Você viu tudo? Vi. A gente tava tudo sentado ali, aí ele tava conversando com o irmão dele. Aí do nada saiu um homem lá do beco e começou a atirar nele. Aí ele não teve chance de correr, quando ele foi correr, ele tropeçou e caiu. Corpo crivado de bala. Foi. Inclusive um tiro desses aí, por pouco não pegou em você, você sentiu o calor da bala aí. Foi eu e minha outra amiga, que a gente tava tudo sentado ali. Você também estava juntamente com sua amiga? Eu entrei, aí na hora do disparo eu entrei dentro dessa casa que estava aberta, aí a mulher começou a chorar, eu peguei, aí eu disse, foi quem? Aí bateu no Neto, aí nós começamos a chorar. Vocês viram se era apenas um homem ou se de repente depois surgiu um outro para dar fuga a esse atirador? Foi um homem mesmo. Um só? Foi, que saiu do beco e começou a atirar nele. A polícia militar foi chamada para tentar localizar e identificar o atirador. Mas após diligências, nenhum suspeito foi preso.
Nenhum familiar também da vítima foi localizado. Com certeza, acerto de conta, não tenho que se perguntar mais. Eu vou trazer um recado legal, ontem